Apocalipse. O livro de Apocalipse é dirigido às 7 igrejas da Ásia. Como o número 7 na Bíblia simboliza a perfeição e a totalidade, cremos que essas 7 igrejas representam a igreja do Senhor Jesus Cristo como um todo. Vamos estar falando sobre Tiatira, que se encontra em Apocalipse capítulo 2, versículo 18 e 20. Eu sou a missionária Rosângela Ribeiro, esse é mais um momento de leitura da palavra e reflexão. Se inscreve no meu canal e faz um like. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a um latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor e serviço, e fé e tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que fornique e comam do sacrifício da idolatria. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 até o 20. Tiatira era uma cidade comercial que ficava a 64 quilômetros ao sudeste de Pérgamo. Atualmente a cidade se chama Akhisar, na Turquia, e ainda é um dos principais centros comerciais da região. Tiatira era conhecida por suas várias cooperativas comerciais, cada uma com seu deus padroeiro. A atividade de manufatura, como coloração de tecido, roupa, cerâmica e artefato de bronze, eram as principais fontes de comércio da região. Uma das grandes comunidades de judeus se instalou ali, atraída pelo comércio, e deu a origem à igreja de Tiatira. Uma das primeiras convertidas da cidade foi uma empresária chamada Lídia, que em uma viagem de negócio conheceu a fé cristã por meio de uma pregação do apóstolo Paulo em Filipos. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu isso. Se encontra em Atos, capítulo 16, versículo 14 e 15. Lídia tinha um coração aberto, pronto para ouvir e obedecer o que Paulo dizia, tanto que logo se batizou com toda a sua família e instituiu em oferecer hospitalidade a Paulo e a outro discípulo em sua própria casa. Essa atitude solícita de Lídia era bem característica da sua igreja em Tiatira. Uma igreja que tinha amor, serviço, fé, perseverança e mais obra do que no início, ao contrário da igreja de Éfeso, que havia abandonado as primeiras obras. O Senhor Jesus elogiou essas atitudes que, infelizmente, tem faltado em muitos nos dias de hoje. Quantos fecham seus corações para a palavra de Deus? Quantos resistem e, mesmo conhecendo a verdade, não obedecem ao que ouvem da boca dos servos de Deus? Quantos estão na igreja há anos e ainda não batizaram nas águas? E quantos dentro da igreja não se doam generosamente e ainda olham com maus olhos as ofertas que sustentam os servos e as obras de Deus? Essa resistência é uma ação diabólica dentro do coração e da mente das pessoas para que elas não se entreguem a Deus. Quanto mais tempo Satanás puder ganhar de alguém, maiores serão as chances de ela não alcançar sua salvação. Quanto menos entrega a causa do evangelho por parte dos cristãos, mais tempo o diabo tem para amarrar a obra de Deus e enganar os que não conhecem a verdade. É hora de ouvir, crer, se entregar, batizar e servir a Deus.
Tiatira era uma igreja que crescia cada vez mais em obras, fé, serviço e perseverança. Quem serve a Deus de coração aberto naturalmente tende a crescer. Não aceita se diminuir. Suas últimas obras sempre serão maiores e com mais qualidade do que as primeiras. Mas o crescimento também apresenta risco. A igreja de Tiatira, apesar de tanta virtude, estava permitindo, em nome do crescimento, que a influência mundana entrasse na igreja. Assim, muitos estavam se corrompendo. Como isso era possível? Precisamos prestar atenção nisso. Jezabel em Tiatira. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que me deixas, Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas os que tendes, retende até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regará, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, até o versículo 29. Quando o Senhor Jesus faz referência a Jezabel, é para que consideremos a história dela em relação a Israel. A partir daí, podemos ter uma ideia de que estava acontecendo em Tiatira e que ainda hoje acontece com muitos cristãos. Jezabel era uma princesa, filha do rei sacerdote de Tiro e Tabaal, o rei de Israel. Acabe se casou com ela para fazer uma aliança política e econômica com os sidônios, a fim de fortalecer Israel contra seus inimigos. Tiro era uma potência comercial e bélica na época. Essa aliança, do ponto de vista humano, parecia ter sido um golpe de mestre do rei Acabe, querendo alcançar os seus objetivos econômicos. Ele agiu pela razão e astúcia, mas na realidade acabou importando uma representante do inferno para dentro de Israel. Jezabel trouxe com ela o culto a Baal, instalou um templo a esse deus da fertilidade em Samaria. Ela perseguiu cruelmente os profetas do Senhor e foi alvo do grande combate com o profeta Elias. Assim são muitos que se casam ou fazem aliança até com o diabo para alcançar os seus propósitos. No fim, acabam perdendo tudo, até a salvação.
Lembra-se das cooperativas comerciais que havia em Tiatira? Cada uma com os seus deuses padroeiros? O que estava acontecendo na igreja ali era semelhante ao que se passou na época de Jezabel. A fim de fazer bons negócios e obter mais lucros, alguns cristãos de Tiatira se aliavam àquelas cooperativas e participavam das suas atividades pagãs que seus membros praticavam. Em nome do crescimento financeiro, comprometiam sua fé cristã e se corrompiam com os incrédulos, que impunham sua maneira de vida aos que eram de Deus, motivados por Jezabel, que se referia a uma líder na igreja ou esta prática em si. Eles justificavam suas obras pela costumeira desculpas humanas. Não tenho escolha. Todo mundo faz assim, ou aqui, ou assim que funciona. O Senhor Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 24. Está bem claro que as riquezas se tornam um dos principais deuses deste mundo. Cabe ao cristão decidir não servir a elas, mas colocá-las a serviço de Deus. É muito melhor ter menos materialmente do que perder tudo espiritualmente. É melhor ainda ter tudo e servir a Deus com esse tudo. Ao que vencer, ou seja, ao que guardar até o fim, o Senhor Jesus promete o verdadeiro poder de reinar neste mundo vindouro. Amém? Então esse foi mais um momento de leitura e reflexão. Espero que eu tenha te ajudado a esclarecer a tua mente em relação à igreja de Tiatira. Então não se esqueça, se inscreve no meu canal e faz o like. Sou a missionária Rosângela Ribeiro.